Nessa questão 15 aqui, há algumas polêmicas, porque eu marquei respostas diferentes do gabarito que eu encontrei. Para mim, eu tô certo. Eu vou fazer a discussão com você. Talvez o gabarito tenha se alterado, mas de qualquer forma, se alterando ou não, o que deve ficar em sua mente é a discussão. Porque a banca, por mais que se queira dizer que ela tem padrão, a banca é feita por pessoas e as pessoas se aposentam, ou morrem, ou simplesmente pedem demissão, ou não querem mais participar da banca, que seja desse concurso, ou não estão participando, que estão fazendo outra coisa. Então não existe esse padrão todo que se quer em relação, às vezes, a pequenos detalhes. O padrão tem a ver com o estilo da banca, mas não com todo e qualquer pequeno detalhe. Vamos lá. Julgue os itens a seguir com relação às máquinas elétricas rotativas. Aqui eu acho que eu vou sair, porque mesmo que eu passe para o lado, eu vou precisar escrever coisas. Então eu vou precisar sair. Vamos lá. Considere que o enrolamento do estator de um motor de indução trifásico seja alimentado por uma fonte de tensão trifásica equilibrada e simétrica. Joia. Nesse caso, no entreferro desse motor haverá um campo magnético girante, cuja velocidade depende da frequência da tensão aplicada e do número de polos. Sim, a velocidade no qual o campo magnético vai girar é a chamada velocidade síncrona, e ela é 120 F sobre P. F é a frequência da tensão aplicada e P é o número de polos. E essa velocidade síncrona é a velocidade de giro do campo girante em rotação por minuto. Então, isso aqui está correto. Os enrolamentos do rotor de um motor de indução trifásico do tipo gaiola são ligados mais para cima. Isso aí é exatamente para poder ter esse benefício. Os enrolamentos do rotor de um motor de indução trifásico do tipo gaiola são ligados a anéis coletores isolados e montados sobre o eixo do motor. Olha, na construção do motor, o gaiola, pois o rotor ele tem barras de alumínio nesse lado e segue no outro lado também, e tem um anel de curto-circuito geralmente feito de cobre. Não tem anéis. Quem tem os anéis coletores isolados são os motores de indução com rotor bobinado ou motor de indução com rotor em anéis, mas não o do tipo gaiola. Gaiola com certeza não. Então isso aqui está erradíssimo. A velocidade de um motor de corrente contínua com a excitação constante pode ser controlada variando se a corrente que produz o fluxo, denominada corrente de campo. Aqui eu sou obrigado, para te explicar, a colocar o modelo da máquina. Por isso eu disse em aula anterior que você deveria estudar máquina de corrente contínua, que a banca Sebrasp continua insistindo em concursos de alto nível, está cobrando a máquina de corrente contínua como se fosse uma máquina criada anteontem, quando ela já foi substituída nas grandes aplicações por motores de indução há muito tempo. Em pequenas aplicações como servomotor, ela é utilizada de fato, mas também em conjunto com outros tipos de máquinas que eles não tratam, e geralmente não é do tipo shunt, é do tipo série que eles adoram ficar cobrando. Mas joia, vamos seguir aqui nossa vida adiante. Aqui eu tenho, opa, modelo de enrolamento de armadura, RA, e aqui mais ou menos é A. Você tem que saber o que é isso aí. Não dá para ter uma aula de tudo, né? Aqui você tem a velocidade da máquina, velocidade N. Aqui você tem o enrolamento de excitação. Tem uma resistência RF, F de field, field é campo em inglês, enrolamento de campo por excitação, da letra que é literatura. E aqui o enrolamento, não é exatamente a indicação de uma indutância, é para indicar que isso aqui é enrolamento que vai ter o fluxo magnético. No caso do shunt, o que é que você faz? Você faz a conexão do enrolamento de armadura e de campo em paralelo. Então você pega os dois e liga em paralelo. Estão em paralelo. Esse terminal está ligado com esse está ligado com esse, os rolamentos estão em paralelo. Aqui você tem uma tensão PT. Opa, nesse caso aqui, deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Aqui você tem uma corrente total, mas aqui você tem a corrente
de armadura e aqui a corrente de. Então, eu quero que você veja que como os dois enrolamentos estão em paralelo, ao ajustar a tensão terminal, você ajusta os dois valores, IF e A. Você altera os dois, porque os dois recebem tensões diferentes. Então, essa é uma dificuldade da máquina do tipo shunt. É o fato de que você não tem independência entre a corrente de armadura e a corrente de campo. Por que isso é relevante? Daqui a pouco a gente vai fazer uso de. Vou até escrever aqui a equação. Ó. Porque o torque ele depende de uma constante K, que é da construção do motor, do fluxo do campo, que se for linear, eu posso dizer que é proporcional ao próprio IF. Posso até dizer aqui que é proporcional ao IF. Eu boto um linha para indicar que a grandeza é outra. A, a proporção é outra. E aqui é IA. Então, note, quando você quer ajustar a velocidade, portanto, alterar o torque, quando você altera a tensão terminal, você altera os dois juntos, IF e IA. Então, se você me perguntasse isso aqui na prova de concurso, eu marcaria errado. Porque eu estaria pensando que a banca está querendo me perguntar se eu conseguiria fazer o ajuste da corrente de campo separado da corrente de armadura. Note o que ele diz aqui. A velocidade de um motor de corrente contínua com a excitação do tipo pode ser controlada variando se a corrente reproduz o fluxo, denominada corrente de campo. Mas eu não consigo fazer isso porque se eu alterar a corrente de campo, eu também altero a corrente de armadura. Mas eu encontrei essa questão como sendo certo. Por que motivo? Porque se você altera a VT, você altera a corrente de campo e consegue alterar a velocidade. O negócio é que junto você altera IA. E a pergunta, quando alguém pensou nisso aqui, eu imagino que tenha pensado em tratar em relação à independência entre os dois, para que você saiba que um não é dependente do outro. Então, para mim, numa prova de concurso, isso aqui causa uma polêmica desnecessária. Por quê? Tanto é errado porque você não consegue fazer o ajuste da corrente de campo separado da corrente de armadura, como é certo porque ainda que você faça o ajuste simultâneo das duas, de fato você altera a corrente de campo. Então fica aqui a discussão. Eu marcaria a banca, a resposta que eu encontrei estava como certa. Talvez você encontre um gabarito mais atualizado que o meu e a banca tenha pensado outra coisa. A discussão está aqui feita e está entregue. Item 54. Considere que um motor de corrente contínua com excitação do tipo shunt, esse mesmo que a gente está discutindo aqui, tem a velocidade reduzida em razão da aplicação de carga adicional. Nessa situação, o torque desenvolvido pela armadura desse motor aumentará. Olha só, aqui eu tenho de ter outra equação em mente, por isso eu te falei para você dar uma olhada no meu curso de máquina de corrente contínua. Vem cobrando coisas que só se justificam com equações, senão você não consegue identificar. EA, que é essa tensão aqui, ela é K, linha. Ela pode ser K, F. Mas como botei aqui F, eu vou escrever IF também, considerando que o fluxo é proporcional à corrente. Vezes a velocidade do rotor, que é N. Vou colocar N mesmo. Pode usar ômega RM para botar em radiano por segundo, ou N em rotação por. Aqui, ó, por N mesmo. Aqui, a gente tem que ter em mente que, se a gente diminui a velocidade em razão da aplicação de carga, então o EA também diminui. Se o EA diminui, ou seja, se essa tensão aqui diminuiu, mas a tensão terminal que está sendo aplicada nesse circuito se mantém, quero que você veja aqui, ó, você tem o EA que acabou de diminuir, mas a tensão terminal que está aplicada daqui até aqui se mantém, porque esses dois circuitos, esses estão em paralelo. Então, se EA diminuiu e a tensão daqui até aqui se manteve, significa dizer que a queda de tensão em cima da resistência aumentou. E a queda de tensão em cima da resistência aumentou exatamente porque IA vai ter de aumentar. Afinal, a queda de tensão na resistência IA vai ser proporcional ao próprio RA vezes IA. Então, a corrente aumentou. Se a corrente IA aumentou, significa dizer o quê? Que o torque também aumentou. Pronto. Isso tudo que ele falou é correto. É verdadeiro. Então, o torque desenvolvido pela armadura desse motor
aumentará. Essa é a explicação com bastante rigor. Nem tanto rigor, porque eu poderia escrever mais equações, poderia ser mais detalhista. Mas o que você poderia pensar também é que, de forma geral, nas máquinas, quando a carga aumenta, o motor reage, como o povo gosta de dizer, aumentando o próprio torque. Então você pode pensar isso como sendo, na falta de informação, uma forma de você chutar. O motor teve a sua carga, a carga aumentou, então o motor reage aumentando o próprio torque que ele cria. Pode pensar dessa forma, caso você não tenha detalhes de modelo para poder fazer análise. Não estou dizendo que isso vai ser sempre correto, mas estou lhe dizendo que a gente tem que fazer algum tipo de análise, mesmo na falta de informação. Mas a forma correta de pensar é essa aqui. Considere que um motor síncrono trifásico seja alimentado por uma fonte de tensão trifásica de frequência constante, equilibrada e simétrica. Eles adoram falar essas coisas. Se não falasse nada sobre frequência constante, equilibrada e simétrica, a gente saberia que era isso mesmo. Mas eles colocam isso aqui, às vezes, realmente da gente. Nessa situação, independente da carga, esse motor funcionará em regime permanente com velocidade constante. Isso é verdadeiro? Olha, isso é verdadeiro. Por que motivo? Porque o motor síncrono opera numa velocidade. Na velocidade síncrona, que é essa aqui. O campo girante do estator está girando e o rotor está sincronizado com ele. Gira sempre na mesma velocidade. Então, no final das contas, isso é verdadeiro. Mesmo que você aumente o torque da carga. Mesmo que você diminua o torque da carga, o motor síncrono vai girar somente na velocidade síncrona. Geradores síncronos de polos salientes possuem grandes números de polos e operam em baixas velocidades. E os geradores síncronos de polos não salientes, cilíndricos, lisos. Opa, desculpa aqui. Acabei lendo de forma confusa. Geradores síncronos de polos salientes possuem grande número de polos e operam com velocidades mais baixas que os geradores síncronos de polos não salientes, cilíndricos. Olha, tenha em mente que você tem o rotor saliente, e esse rotor do tipo saliente você vem e coloca as bobinas e faz a conexão dessas bobinas para que você tenha os polos norte, sul, norte, sul. Uma característica dos polos salientes é que você consegue construir as máquinas com uma grande quantidade de polos, enquanto se o rotor é do tipo cilíndrico, já o rotor cilíndrico, você teria dificuldade em criar tanto norte tanto sul. Eu quero te lembrar que criar um norte, um norte e um sul, até que não está tão complicado. Você pode pensar como você colocaria espiras de tal forma que criasse dessa forma. Mas se você pensar que tem que criar 64 nortes, 64 sus, para que você tenha uma máquina de 128 polos, você teria de colocar uma bobina, outra bobina logo ao lado, outra bobina logo ao lado, outra bobina logo ao lado, e assim vai, e uma bobina ficaria sobre a outra. E ao colocar uma bobina sobre a outra, sabendo que o espaço que você tem para colocar as bobinas são limitados pelas próprias ranhuras, seria muito difícil. É muito difícil construir muitos polos quando você tem as ranhuras aqui tão pequenas e as bobinas teriam que ficar de alguma forma passando mais de uma bobina por uma única ranhura. Quando você tem polos salientes, você separa as bobinas por saliência. E por isso é muito comum que as máquinas de polos salientes sejam muito utilizadas com muitos polos. E se a máquina tem muitos polos, a velocidade é baixa. P é alto, a velocidade síncrona é baixa. Então eu quero que você veja, geradores de polos salientes possuem grande quantidade de número de polos. Tipicamente isso é verdade. E operam com velocidades mais baixas. Se tem muitos polos, a velocidade é menor, quando comparado a geradores de polos não salientes cilíndricos. Para mim é verdadeiro. A banca disse que aqui estava errado no gabarito que eu encontrei. Isso aqui tem a ver com características construtivas e, portanto, tem muito a ver com a forma como você consegue construir. O negócio é que, de fato, pode existir máquinas de polos salientes
com poucos polos, porque você pode querer construir dessa forma. E, portanto, você vai encontrar alguma máquina no mercado que tem poucos polos e é de polos salientes. Mas note, quando você põe uma questão no concurso, você põe em relação ao típico, o mais comum, característico. E o característico é que polos salientes tenha, de fato, mais polos do que uma máquina de rotor cilíndrico. Mas a banca não levou isso em consideração. A banca, no gabarito que eu encontrei, isso aqui estava errado. Então, para mim, isso aqui está certo. Para a banca, no gabarito que eu encontrei, isso estava errado. Mais uma vez, você pode ter encontrado um gabarito diferente e a questão foi revisada ou anulada, ou simplesmente manteve isso aqui como errado e joia, não tem o que fazer, alguém pensou de forma diferente de mim e talvez diferente de você. O que vale é a imposição da resposta da banca. E muitas vezes tem respostas mais explicitamente erradas do que essa. Essa aqui é questionável, mas eles têm respostas às vezes errada, erradíssima, mesmo assim eles mantêm com as argumentações deles e só eles acreditam. Vamos lá, item 57. O motor síncrono, após a sua utilização, após a sua excitação de campo, já posso aparecer? Já posso, deixa eu ver se apareço aqui. Tá ok. O motor síncrono, após a sua excitação de campo ter sido adequadamente ajustada, pode ser utilizado para corrigir o fator de potência de uma instalação. Eu não entendi muito após, porque após ela ter sido ajustada, você não quer mais mexer. Mas joia. O que a gente tem que ter em mente é que através da excitação do motor síncrono, você consegue alterar a quantidade de potência reativa que ele fornece ou consome da rede elétrica. Então é verdadeiro. A excitação do motor síncrono permite o ajuste do fator de potência da instalação, porque você pode alterar a potência reativa que você consome ou que você fornece. Então isso eu tratei como sendo correto. A banca também, ainda que eu não tenha gostado desse após a sua excitação ter sido ajustada. Se você ajustou para um certo valor, então você não quer mexer mais. E, portanto, você não corrigiria o fator de potência. Então, esse pequeno após aqui para mim é desnecessário. Era para deixar mais claro a ideia de que com a excitação você consegue fazer o ajuste do fator de potência, porque você consegue ajustar a potência reativa que a máquina consome ou que ela fornece.